Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Mais, que começa agora. E a gente sabe que a tecnologia vem para facilitar a nossa vida e muitas vezes também para nos acelerar. E o resultado disso acaba aumentando a nossa ansiedade, o nosso estresse e preocupação em ter que dar conta de tudo. Você sabe qual é o nome do esgotamento profissional? Burnout. O assunto de hoje é exatamente esse. A gente vai falar sobre burnout, que é uma doença reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como doença ocupacional. E os nossos convidados de hoje, a gente tem ele que é psicoterapeuta e neurocientista, Tiago Carvalho, que vai falar de que forma que devemos nos policiar. No empreendedorismo temos a CEO da Lady Drive, aplicativo exclusivo para passageiras e motoristas mulheres. E no quadro Universo dos Artistas, um bate-papo delicioso com o ator e psicólogo Leonardo Midiorin. Então não saia daí que o programa está só começando. Saúde mental importa e importa muito. Vamos conhecer tudo sobre burnout, essa doença que é reconhecida pela OMS. Vamos lá bater um papo com o Tiago Carvalho. O nosso convidado de hoje é especialista em emoção e comportamento. Ele é psicanalista, terapeuta. Tiago Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muitíssimo obrigado, Glaucia. Que felicidade participar do Universo Mais, uma honra. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O nosso assunto, a gente vai falar de burnout, essa doença que é reconhecida pela OMS, né? Que é conhecida como doença ocupacional. E ela vem de forma silenciosa, não é isso, Tiago? Exatamente, Glaucia. Sabe que ela foi reconhecida recentemente. Isso aconteceu agora em 2022. Exatamente por conta do número de casos que o Brasil tem apresentado. Olha, para você que está em casa acompanhando a gente, uma informação estatística. O burnout de 100 milhões de trabalhadores que nós temos no Brasil, 30% deles já cumprem com o diagnóstico de burnout. Uau! É uma estimativa bem alta, né? E de que forma que a gente pode perceber os primeiros sinais, os primeiros sintomas? Eu acho que o primeiro passo que é importante a gente esclarecer o que é, afinal, o burnout, né? Como é que eu identifico esse processo quando ele começa a acontecer? O burnout, ele é uma disfunção relacionada ao ambiente de trabalho. Nós viemos de uma cultura em que nós fomos educados para o processo da industrialização por um período. E, inevitavelmente, por conta do resultado do negócio, as empresas buscam metas, objetivos, fazem a orientação e o desenvolvimento das pessoas. Agora, por conta da necessidade que as pessoas têm de manter os empregos, de se manter financeiramente viável, elas passaram, por conta da sobrecarga de trabalho, Glaucia, a medir a autoestima por conta do resultado que elas entregam no trabalho. Veja, emocionalmente nós estamos falando que eu entrego aquilo que eu posso da melhor forma que eu consigo no meu desempenho profissional. Mas quando eu recebo, por exemplo, o estímulo do meio, e do meio às vezes é do chefe, do colega de trabalho ou da própria empresa em si. Clima, né? Exato, quando, por exemplo, eu escuto coisas do gênero, olha, o desempenho estava fora do esperado, você não bateu a meta. E aquela pressão toda que a gente no dia a dia sabe que existe, eu começo a vincular a minha autoestima a essa entrega que eu faço. Porque aí, de certa forma, isso acaba tirando, né, a validação do que a pessoa considera colocar como o melhor para o trabalho, enfim, ou em qualquer relação ali no projeto que ela se insere. Exato. E o que acontece nesse movimento emocional do trabalhador ele já fica ansioso por conta, em decorrência de tudo aquilo que ele precisa cumprir, além da sobrecarga e da preocupação, que é legítima, de sustentar a família, ser financeiramente viável, ficar bem. Só que na medida em que ele começa a receber essa cobrança, além do estresse, ele começa a apresentar os primeiros sinais de desgaste. Quando vem como, por exemplo, com um discurso simples, respondendo a sua pergunta, e para quem está em casa aí já ficar ligado, que é assim, olha, eu estou muito cansado para trabalhar hoje, eu não tenho mais vontade de fazer com empenho aquilo que eu fazia,
De repente me vem uma dor de cabeça, ela começa de maneira sutil, mas ela aparece sem um motivo explicado. E os primeiros sinais da ansiedade, como contar de maneira muito mais acirrada o tempo que falta para acabar o expediente. Esses são os primeiros sinais do cansaço e do esgotamento. Numa segunda etapa, Glaucia, eu tenho certeza que quem está em casa escutando a gente já conhece alguém que já fez isso. Eu não vejo a hora de tirar as férias. E aí essa pessoa diz, mas não faz menos de 6 meses que você saiu? Mas se eu pudesse eu já emendava 3 ou 4 meses, não aguento mais aquele lugar. Tiago, eu gostaria demais de agradecer sua participação no programa. Obrigada por compartilhar, contribuir tanto com as informações, viu? Eu que agradeço pelo carinho e pela recepção. Um prazer imenso dividir esse momento com vocês, fazer parte desse universo e espero os próximos convites, que é sempre uma honra participar do programa com vocês. Será um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito importante a gente não deixar afetar a nossa saúde mental e emocional. E, claro, também a física, né? E agora a gente vai para o quadro da InovaMac. InovaMac, tecnologia e inovação. E por falar em inovação, não saia daí porque no próximo bloco a gente vai conversar com a CEO da Lady Drive, ela que inovou trazendo esse aplicativo somente para as mulheres. Não saia daí. E estamos de volta, vamos lá conferir então o que está rolando na Vila Copos. Imagina uma festa na qual você investe em cada detalhe, na qual você tem mais dinheiro para gastar com aquelas delicadezas que fazem a vida ser mais bonita. Por exemplo, olha esses pratos descartáveis que parecem até uma obra de arte. Hoje eu quero falar com vocês sobre festas intimistas, aquelas festas onde você tem um número reduzido de convidados e você opta por mais qualidade em cada detalhe. Colheres, garfos e facas metalizadas. A proposta da festa intimista é você ter mais delicadeza em cada detalhe que às vezes passa despercebido numa festa maior. Então sua festa se torna inesquecível para aquelas pessoas que você realmente ama. Substituir aquele copinho descartável por taças. Olha quanta sofisticação. É muito estilo e agrega também valor àquele drink que vai ser colocado dentro. Olha aqui em cima quanta opção de bandejinha bonita para você colocar ou docinho ou bolo. É aquele investimento que vale a pena porque realmente faz toda a diferença. E eu quero finalizar as opções para festas intimistas nessa linda prateleira de copos que a Betânia, funcionária aqui da Vila Copos, acabou de arrumar pra gente. É cada detalhe, é cada cor, são delicadezas e essas festas intimistas têm como tendência, como elemento principal, o amor. Vila Copos, sua vida é uma festa. A vida é uma festa. E agora a gente vai bater um papo com ela, que é CEO da Lady Drive, esse aplicativo que veio para inovar, para levar só mulheres. Tem motoristas e passageiras somente mulheres. As mulheres estão dominando o mundo. No quadro Empreendedorismo de hoje, a gente vai conversar com essa mulher que é um espetáculo, Gabriela Correia, ela que é fundadora do aplicativo Lady Driver, esse aplicativo que é conhecido no Brasil todo e que traz toda a segurança para as mulheres. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é todo nosso. É verdade que é o maior aplicativo de transporte feminino do mundo? Exatamente. Hoje a Lady Driver é o maior aplicativo de transporte feminino do mundo. Já temos mais de 100 mil mulheres motoristas cadastradas e mais de 2,5 milhões de passageiras.
E conta pra gente, é verdade que iniciou, o gatilho foi por conta de um assédio que você sofreu? Exatamente. Eu passei por uma situação ruim, né, no carro de aplicativo, eu sofri um assédio, e aí eu fiquei pensando quantas mulheres já passaram pelo mesmo que eu passei. E aí, conversando com amigas, eu vi que isso era algo recorrente, que isso acontecia com várias mulheres. Aí depois também fui estudando, eu vi que 97% das mulheres já sofreram assédio, tanto no transporte, né, urbano, transporte público, quanto no aplicativo, em táxis. Então eu decidi criar um aplicativo só com motoristas mulheres, porque eu me sentia mais segura, mais tranquila, e eu achava que isso também poderia ser bom para outros, e aí acabou sendo um sucesso. Uhum. E eu vi um pouco sobre você, que na verdade você também trabalhou na parte de nutrição. Você conta pra gente como que você iniciou, na verdade. Você sempre teve esse espírito de empreendedora? Até para as pessoas se situarem e conhecerem um pouquinho também sobre sua trajetória. Sim, eu sempre tive assim, essa vontade de empreender, de construir algo desde criança. Então eu era aquela criança que gostava de ler jornal, ver revistas de negócios, né? Era o meu sonho, na verdade. E assim, o meu pai, ele tinha uma oficina mecânica, então eu tenho esse relacionamento com carros desde criança. Trabalhei com ele um tempo, né? Fiz cursos de mecânica, então assim, eu sempre estive muito envolvida nesse ramo automotivo. Mas eu sou graduada, né? Minha primeira graduação é nutrição. Então eu também trabalhei em cozinha industrial. Inclusive, antes de criar a Lady Driver, eu trabalhei numa cozinha onde a gente servia 12 mil refeições, era algo muito grande. E eu costumo dizer que a cozinha, ela traz um aprendizado muito grande, uma cozinha industrial, né? Era uma cozinha de 3 mil metros quadrados, então imagina, era gigante. Uhum. Ela traz muito aprendizado, porque quando você vai servir uma refeição, por exemplo, você vai servir uma refeição hoje, o dia anterior você tem que fazer um pré-preparo, então você tem que receber as carnes, você tem que descongelar as carnes, dependendo se for uma feijoada, por exemplo, você tem que dessalgar a carne, né, fazer o pré-preparo. Tem todo um planejamento. Exatamente. Eu falo que a cozinha é a empresa que tem que dar certo todos os dias. Se você não entregar uma refeição ali para os operários de uma obra, por exemplo, imagina, o cara para, né? Tudo para. Então é o combustível da pessoa. Então eu aprendi muito em cozinha industrial, hoje eu trago isso para minha empresa também, né? Eu costumo dizer também que todo dia a gente acorda para resolver problemas, situações e fazer o nosso negócio crescer. Então, o acompanhamento ele é diário, né? E o episódio que aconteceu com você do assédio foi saindo de uma obra dessa, do seu trabalho? Então, na verdade, eu estava indo para um bar com umas amigas minhas, e aí o motorista, ele desviou o caminho, começou a falar aquelas coisas que a mulher, a gente sabe, né? Bem desagradável. Uhum. Ah, você é casada? Cadê seu marido? Nossa, você é muito bonita, onde você vai? Sempre perguntando coisas, mudou o caminho, e eu me senti muito constrangida ali. Quando eu vi que eu estava chegando, que ele fez um caminho diferente, aí eu vi que estava no outro lado, falei assim, olha, eu vou naquele bar ali, pode parar aqui que eu vou descer. Aí ele pegou e falou, nossa, você vai para um bar? Eu vou ficar te esperando aqui, você vai estar bêbada, eu vou poder me aproveitar de você a hora que você sair. Uau! Aí eu achei aquilo assim, um absurdo, desci do carro super nervosa, né? E aí eu comentei com as minhas amigas naquele mesmo momento. E a partir dali, eu pensei, eu não quero mais andar com qualquer motorista, né? Eu não me sinto segura. Então, isso é algo que é recorrente na vida das mulheres. Isso aconteceu comigo, mas eu recebo milhares de relatos de mulheres que passam por situações semelhantes, às vezes até pior, né? Com certeza. Então, a gente, tendo um transporte seguro, né, para nós mulheres, a gente consegue prevenir muitas situações, né? Muitas coisas desagradáveis. Sim. E quando você teve esse gatilho de empreender e ter o próprio negócio voltado justamente para o transporte feminino, para evitar essas situações constrangedoras, qual foi o maior desafio pessoal e profissional que você enfrentou? Eu acho que, assim, empreender, né? Eu costumo dizer que se você decidir empreender, então você tem que saber que você vai ter que abrir mão de muitas coisas da sua vida pessoal. Então, muitas vezes estar com a família, com os amigos, até assim, relacionamento, né? Eu tenho 41 anos, eu não sou mãe ainda, então eu congelei meus óvulos, caso eu queira ser mãe um dia. Então você tem que fazer todo um planejamento, porque se eu fosse esperar só a minha idade biológica, já estaria no limite, eu não conseguiria, né, ser mãe.
Então, eu acho que, assim, essa questão de abrir mão de ser mãe nesse momento, né? Congelei meus óvulos. Esse acho que o pessoal foi o mais forte. E o profissional, assim, por ser mulher, a gente enfrenta mais desafios. Então, para fazer captações de investimento para o crescimento do meu negócio, eu tive que aprender muito. Eu tenho que me provar, às vezes, 2 vezes mais, né, do que, às vezes, um homem, né? Porque sempre gera aquela desconfiança. Nossa, mas para que um aplicativo feminino? O homem, muitas vezes, ele não tem essa percepção. Geralmente, ele tem essa percepção se ele tem uma filha, se ele tem a esposa, a mãe, que já passou por alguma situação difícil, aí ele acaba tendo a simpatia. Ele fala, não, realmente, um transporte só para mulheres é muito mais tranquilo. Exato. Então, eu acho que esse desafio também de empreender em tecnologia, num ramo, né? Tecnologia é um ramo masculino ainda, e trazer algo feminino para esse mundo, eu acho que foi o maior desafio. Eu tentei levar da melhor maneira possível, ainda mais mobilidade, que é um ramo onde estava todo mundo em casa, então foi muito atingido. Porque começou próximo da pandemia, né? Foi em 2017? 2017 a gente começou, e aí, né, em 2019 estava numa crescente muito grande, e aí, começo de 2020, veio a pandemia. Sim. E aí a gente deu uma queda ali na pandemia, né? Mas foi um momento que eu usei para melhorar algumas coisas da tecnologia do meu aplicativo, desenvolver produtos novos, né? Então a gente hoje tem a Lady Driver, que é mulher para mulher, mas a gente também tem o Lady Kiddos, que é para crianças, e o Lady Care, que é para idosos. Então aproveitei esse momento da pandemia para desenvolver, né, essas novas modalidades. Tanto que quando a gente voltou da pandemia, a gente começou uma expansão do aplicativo para outros lugares do Brasil. Então nós estávamos só em São Paulo e pós-pandemia a gente abriu um modelo de venda de licenciamento, que é tipo uma franquia, né, um licenciamento onde a pessoa pode usar o software e a marca. E hoje nós já temos mais de 300 cidades vendidas, mais de 100 cidades aí em operação. Então isso tudo foi depois da pandemia. Então eu aproveitei, acho que assim, a gente tem que fazer limão à limonada, né? Então aproveitei aquele momento, o faturamento, claro, diminuiu na pandemia, mas eu já tinha guardado, né, reservado um valor para poder fazer essas novas modalidades. Então acabou que assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo deu certo. A gente conseguiu implementar novos serviços no pós-pandemia e graças a Deus estamos crescendo bastante. E como que é feito esse processo seletivo? Qual que é o crivo para passar, para poder fazer parte? Bom, para ser motorista, ela tem que mandar a documentação dela, ela tem que ter o EAR na carteira de motorista, que é o Exerce Atividade Remunerada, ela pode tirar em qualquer poupa-tempo, é um valor baixo, assim. Uhum. E aí a gente faz a análise da documentação dela, tem antecedentes criminais, então se tá tudo bonitinho a documentação, né, tá tudo certinho, aí ela entra para ser uma motorista Lady Driver. E aí, quando ela começa a ser uma Lady Driver, depois que ela já tem um desempenho bacana, a gente convida ela para ser motorista do Lady Kiddos, que é para crianças. Sim. Então, se ela quiser dirigir para crianças, depois que ela faz o teste na Lady Driver, ela pode começar a dirigir no Lady Kiddos também, que são corridas para crianças e assim, tem uma remuneração melhor. Então, ela vai subindo de níveis, né, dentro da Lady Driver. E aí ela pode também ser a motorista favorita. Então, sei lá, a mãe chamou ela, né, chamou a motorista para o filho. Gostou dessa motorista? Ela pode favoritar a motorista sempre fazer a corrida para os filhos dela. Então, gera ali uma comunidade, um relacionamento, uma confiança entre mulheres. Com certeza, que maravilhosa essa ideia. Sem dúvida, eu que sou mãe de 2 crianças, é o que traz total conforto e segurança para a gente saber que tá bem, ainda mais com as avaliações e tudo mais. E você que saiu em várias mídias aí internacionais, como que é para você hoje? Você se vê, Gabriela, de anos atrás e hoje sendo tão representativa como brasileira, como mulher empreendedora? É muito gratificante e assim, é curioso porque hoje eu trabalho com o meu propósito, né? Propósito de vida. Eu faço o que eu amo, né? Que é realmente trazer segurança para as mulheres, né? Empoderar as mulheres, gerar renda para as mulheres e segurança. Então, hoje, vendo tudo isso, eu vejo muito que foram coisas que eu vivi a minha verdade. Então, como eu sempre trabalhei com carros, com meu pai, eu sempre me questionei, falava, poxa, por que não tem mais mulheres aqui no meio, né? Então, consegui fomentar mais mulheres, né, para serem motoristas, para estar no meio de carros. E também trabalhar toda essa questão da segurança da mulher. Eu sou uma mulher que nasci na periferia de São Paulo, então
andei muito de ônibus, muito de metrô e passei por situações constrangedoras também, né, nesses transportes. Então, hoje, poder trazer um transporte com segurança para todas as mulheres, né, aqui de São Paulo e do Brasil, vários lugares do Brasil que a gente já está, é muito gratificante. Mas é curioso que, assim, eu só trabalhei a minha verdade. Então, quando você trabalha a sua verdade e aquilo que você acredita, o sucesso vem, as coisas boas acontecem. É isso. E você acabou convertendo uma situação que para você foi desagradável numa solução, não só para você, mas para outras pessoas também. Isso é o propósito. Exatamente, é o propósito. E acho que isso que as pessoas falam, como que eu encontro o meu propósito? Eu acho que é você olhar para você, para o que você acredita, para a sua verdade e às vezes identificar, poxa, está faltando isso aqui, né, na minha vida, na vida de outras pessoas. Será que isso poderia solucionar, né? Essa solução que eu tenho vai ajudar a vida de outras pessoas? Então, eu vejo que muitos empreendedores, eles me perguntam isso e às vezes a resposta vem da gente mesmo, sabe? Às vezes alguma situação que você já viveu na vida pode fazer com que você, né, para que te leve para outros patamares, que você ajuda outras pessoas também, né? É sobre o que a gente faz com o que a vida fez com a gente, né? Exatamente, exatamente. E eu vou aderir, com toda certeza, que eu, minhas amigas, todas as mulheres daqui estão só esperando a chegada. Qual é a mensagem que você dá, não somente para as mulheres, mas para quem quer empreender e muitas vezes se veem ali, se deparam com as dificuldades? Então, eu acho que assim, um dos maiores momentos, os momentos mais difíceis para mim foi a pandemia, né? E eu costumo dizer que a pessoa ela só fracassa quando ela desiste. Então, eu tive várias oportunidades de ter desistido ali naquela época. Muita gente falou, para com isso, larga disso. Eu falei, não, eu vou continuar. Porque além de ser meu propósito, eu fiquei pensando, se eu que tenho propósito, se eu não continuar seguindo com esse trabalho, quem é que vai fazer? Quem é que vai transformar a mobilidade feminina? Então, eu aprendi muito com isso, consegui seguir, né, mesmo com a dificuldade da pandemia. E olha que legal, esse ano foi o ano que a gente mais faturou na história da Lady Driver, em 7 anos de empresa. Então, às vezes a gente acha que está difícil, eu costumo dizer, está difícil, está complicado, então você está no caminho certo. Porque se está tudo muito fácil, tudo muito legal, tudo muito bonito, não é empreender. Isso não é empreender. Empreender é você superar todas essas dificuldades para que você alcance o sucesso. É isso aí, que bacana. Gostaria demais de agradecer sua participação no programa, sua contribuição contando sobre sua trajetória, sobre sua história de sucesso, cada vez mais que venha para cá e que vá para o mundo. Muito obrigada, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade, né? E espero que eu possa ajudar e inspirar outros empreendedores assim como eu. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos bater um papo com Leonardo Midiorin, ele que é psicólogo e ator. No nosso quadro Universo dos Artistas, o nosso convidado de hoje é o talentosíssimo Leonardo Midiorin, ele que já fez novelas como Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, Presença de Anitta, entre tantos outros trabalhos lindíssimos, e também psicólogo. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação, Léo. Oi, Gláucia, muito obrigado, eu que agradeço. Pessoal, olá, muito bom falar com vocês aqui nessa entrevista e muito bom saber também que a Gláucia também é atriz e também é psicóloga, vocês já sabiam disso? Ô, Léo, conta para as pessoas, conta pra gente como que começou a tua carreira. Você sempre teve o sonho de atuar desde pequenininho ou isso foi acontecendo ao longo das oportunidades? Olha, Gláucia, eu ficava vidrado na frente da televisão e eu lembro das primeiras peças de teatro que eu assisti quando criança. Eu lembro que eu ficava hipnotizado pelo palco, pelas luzes, pelas cores, né? Pela música. Eu lembro do primeiro musical que eu assisti, então isso me impactou muito. Eu era aqueles adolescentes, aquelas crianças que ficavam assim vidrados na televisão e a mãe chamando, o pessoal chamando e eu nem ouvia, eu flutuava naquele universo. Mas eu não entendia isso como uma profissão, eu não almejava isso como um estilo de vida, uma profissão. Eu só era fascinado. E aí, como profissão, eu já queria ser psicólogo desde novinho, porque minha prima se formou em psicologia quando eu tinha 12 anos. Bacana. Aí fiquei com isso na cabeça, fui tentando entender
que eram as relações, as emoções. Pegava um livro, mas eu não entendia nada. Eu tinha 12, 13 anos. E aí apareceu o teatro, meio que de brincadeira. Com 12 anos eu morava no Rio e fazia capoeira. Aí apareceu o teatro ali no mesmo salão. Eu fiz uma peça chamada O Eclipse, eu era o Sol. Foi seu primeiro trabalho como ator? Você Isso, Sol? O Eclipse, já dava um... já chegou iluminando. Que legal. E aí depois eu me mudei para Curitiba com 15 anos e fui procurar um segundo grau técnico. E dentro do Colégio Estadual do Paraná tinham alguns cursos técnicos, tipo assim, patologia clínica, administração, e tinha artes cênicas. Eu vi lá que tinha no currículo psicologia. Falei pro meu pai é coronel. Falei, pai, eu quero fazer esse aqui porque tem psicologia. Ele falou, eu achei que ele fosse vetar, né? Artes cênicas. E ele falou, tudo bem, meu filho, se é isso que você quer, vai. E aí o mundo se abriu. Que bacana. Então você sempre teve apoio da família também para você ir atrás dos seus sonhos? Sempre, Glaucia, sempre. Teve uma época, já com 18 anos, que eu estava fazendo teatro na USP e fazendo coisas muito experimentais, bem viscerais, assim, bem estranhas. Meu pai foi assistir, aí ele falou assim pra mim, meu filho, sai desse underground. Sai disso aí, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa. Então, teve também um momento, né, em que ele olhou e falou, peraí, mas você vai fazer que tipo de teatro, né? E claro, como artista, eu preciso experimentar todo tipo de linguagem. Mas aí foi o momento em que eu procurei a psicologia como uma formação, além das complementar, que eu já tinha. E como complementa, né, Léo? É impressionante como a psicologia proporciona a gente ter esse fundamento da gente entender sobre emoções, sentimentos e como que a gente pode acessar isso de uma forma que a gente possa transparecer também verdade. Muito, muito. Sempre entendi que a psicologia e a arte estão muito relacionadas, muito ligadas, né? A arte como uma expressão da nossa alma, do nosso comportamento, uma representação da vida, e a psicologia como um estudo disso, né? Uma análise, um olhar sobre o nosso comportamento, as nossas relações. Então, uma coisa acaba levando a outra. Sim, porque a interpretação acaba ficando muito mais a fundo do que o superficial, né? Porque você acessa as emoções. E fala pra gente, Léo, qual foi o papel de grande marco pra você? Você fez presença de Anitta e Senhora do Destino também, que foi um papel que super foi interessante aí, mostrou muito sobre o seu personagem. Shaolin. O famoso Políbio, né? Olha, foi uma repercussão tão grande e até hoje as pessoas falam comigo. Tivemos as reprises agora no ar, né? Eu fiquei com 4 reprises no ar, olha isso. Uau! Eu e a Ana Maria Braga. Sucesso! Né? Então passou a reprise de Mulheres Apaixonadas na TV Globo, Senhora do Destino no Viva e também 2 na TV Record. A Terra Prometida, que eu fazia um personagem chamado Otiniel, muito lindo, e também fiz Jezabel, que também está no ar. Então é muito bacana porque o público relembra, né? E de alguma forma, para mim é tão importante saber que eu deixei uma marca, né? Na vida das pessoas, na imaginação delas. Sim. Elas mexem comigo e cada dia me chamam de uma coisa, cada um lembra de uma coisa, né? É Shaolin, é Otiniel, é Zezinho, eu vou atendendo. Ótimo. O importante é me chamar. Já leva pra vida, já se assume como personagem. Já te confundiram na rua com personagem? Alguma situação assim inusitada, engraçada? Já. Tem vocês sabem, o ator Flávio Migliaccio, né? Já falecido, mas tem esse nome um pouco parecido com Midiorin e Migliaccio. Então uma vez chegaram pra mim e falaram assim, olha aí, Flávio Migliaccio. O Flávio Migliaccio tem, sei lá, tinha 80 anos, né? E eu falei, oi, tudo bom? Tudo bem, só que não. Não, eu não desminto a pessoa. Teve um dia que falaram assim pra mim, você estudou com meu filho em Piracicaba. Eu digo, não, eu nunca morei. Ela me estudou, você estudou, tem certeza? Eu falei, então tá bom. Então tá bom. Eu estudei em Piracicaba. Estudei na imaginação, eu estudei, tá tudo certo.
Ô, Léo, qual que você considera ter sido o seu papel de maior desafio profissional mesmo? Olha, tem muitas marcas, né? Cada um se destaca por um aspecto. Eu acho que um grande desafio para mim foi o Otiniel, de A Terra Prometida, minha primeira novela na TV Record. E foi um desafio por uma mudança de vida que eu estava passando, né, de idade, pelos ensinamentos que aquele personagem bíblico me trouxe, né, os ensinamentos que ele me trouxe. Então, assim, tem outras marcas importantíssimas na minha carreira, como o Zezinho da Presença de Anitta, que foi o primeiro personagem que me deu visibilidade, foi um grande passo profissional. E, por exemplo, também em Cobras e Lagartos, que eu era filho da Marília Pêra, eu nunca me diverti tanto numa gravação, numa novela. Então eu sempre destaco Cobras e Lagartos como um momento muito feliz da minha vida. Foi leve. Digamos que um desafio e que me trouxe muito ensinamento, eu tive que ter muita paciência, né, e entender as mudanças da vida, foi com o Otiniel, da Terra Prometida. E você está em cartaz agora, né? Você está com uma peça em São Paulo, que é o The Boys in the Band, é isso? Isso mesmo, um espetáculo engraçado, gente, uma comédia. E é uma peça lá de 1968, da Broadway, que está sendo remontada aqui em São Paulo nos dias de hoje. E aí fica o convite, quem estiver por São Paulo, quem puder vir até aqui, a gente está em cartaz. A peça fala de uma festa de 8 amigos gays, e aí chega um amigo da infância, que é hétero aparentemente, e aí já começa a rolar um conflito em torno disso, e aí é uma festa imprevisível, a gente não sabe o que pode acontecer, e aí o público é testemunha de tudo que acontece lá. Ô, Léo, se me permite, recentemente você acabou assumindo para as mídias sobre a questão tua de homossexual. E você pode falar sobre isso também pra gente? Então, isso é um dado da minha intimidade, né? Algo da minha vida pessoal que acabou vindo à tona porque eu hoje sou um cara mais maduro, sou um cara que, enfim, tem uma vida, né? Uma carreira. E, de certa forma, hoje a comunicação ela precisa ser transparente, ela é muito rápida, ela exige uma transparência, né? Eu acho que tem a ver com credibilidade. Então, eu comecei a achar um pouco complicado eu não integrar uma parte afetiva da minha vida nas minhas falas, nas minhas publicações. Foi algo natural que aconteceu, né? Sim. Assim, isso se tornar uma coisa pública. Porque eu já vivo isso na minha vida, dentro da minha família. Tenho uma vida maravilhosa, com muitos amigos e pessoas incríveis no meu dia a dia. Isso acabou transparecendo, porque não é algo que eu precise negar hoje em dia, né? Como já aconteceu no passado. Porque existia um medo muito grande de não trabalhar mais por conta disso, por conta do preconceito, por conta do cancelamento. Fala um pouquinho sobre essa novela da HBO. Tá. A HBO, um personagem novo que chegou, chamado Rafuda, o Rafuda. Você vê, é um personagem andrógeno que já traz uma complexidade, uma dubiedade só no nome. É um presidiário, está preparando uma fuga da cadeia e um dos personagens vai parar na cadeia e aí a minha personagem ela ajuda esse outro personagem a fugir da cadeia. Então é um líder, né, dentro da prisão e um personagem cheio de contradições, controvérsias. E aí então assim isso deve estrear depois de março de 2024 na HBO. Eu estou muito feliz de estar no streaming também, com um personagem tão complexo, forte, diferente dos outros que eu já fiz. O mercado mudou muito, né, Léo? Como é que você vê hoje para a carreira artística, de modo geral, hoje em dia nas redes sociais? E não somente esperar de TVs abertas, como era mais no estilo antigo, né, convencional.
Eu acho que a gente tem cada vez mais que entender esse novo conceito da multiplicidade, da multitarefa, multitalentos, né? Somos múltiplos, mesmo tendo uma profissão, né? No meu caso, eu tenho mais de uma profissão e quero ter outras. Eu carrego essa questão comigo na minha personalidade, da minha multiplicidade, não de múltiplas personalidades, tá? De tudo sendo eu mesmo em tudo que eu faço, mas é buscando integrar todas essas áreas. Eu penso sim, o mercado mudou e hoje as contratações são diferentes, né? Você vê que as pessoas já não estão contratadas por um tempo tão longo, são contratos mais curtos. Por outro lado, você pode estar em vários projetos. Não vou dizer que está mais fácil ou mais difícil, isso depende de cada carreira. Acho que tem mais oportunidades, é um mercado com mais gente produzindo audiovisual, mas acho que as contratações pioraram. Hoje você tem salários menores, você tem menos diárias de gravação, justamente por uma otimização dos custos, né? Sim. Custa caro, então a empresa ela vai otimizar esse custo, mas quem sofre com isso é o trabalhador, é a pessoa que vai lá para, né, entregar o seu talento, o seu serviço, para compor aquela obra, mas aí às vezes ela é contratada para 3 diárias. Então, assim, como é que fica a profissão diante de tudo isso, né? Assim, eu sou um ator, mas essa é minha profissão. Se é a minha profissão, eu tenho que viver disso. Exato. Se eu não estou conseguindo viver disso, bom, são as dificuldades do mercado. Por outro lado, como é que eu posso me adaptar a isso? E é por isso que eu acho que a gente tem que multiplicar os nossos talentos, as nossas fontes de renda. Eu fui aprendendo a ter um canudinho aqui, um canudinho ali, um canudinho lá, para ir tendo várias paixões, várias fontes de renda. Então, uma coisa vai levando a outra. Acho que para quem está começando, né, ou mesmo para quem está numa trajetória já, mas ainda precisa construir algo, eu acho que é construir uma coisa de cada vez, mas não estagnar. Manter o movimento, continuar em movimento, vai ler, vai fazer curso, vai ousar, seja ousado e os deuses te ajudarão. Eu gostaria demais de agradecer sua participação. Obrigada por compartilhar mais sobre sua história, sua trajetória, sua vida pessoal. Gratidão e olha, luz para você, que esse sol que foi o primeiro personagem que você fez, siga assim por muitos e muitos anos na sua trajetória. Muito obrigada. Muito obrigado também, Gláucia. Você é uma simpatia, muito talentosa. Parabéns. E tenho certeza que a gente pode trocar mais figurinhas para que esses sonhos, tanto o meu quanto os seus, possam... Vamos junto. E pessoal, muito obrigado. Um beijo para cada um de vocês que está assistindo. Apareçam na minha rede social, vou adorar conversar com vocês também. Beijo, Léo. Obrigada. E o nosso programa vai chegando ao fim, mas se você quiser acompanhar nos bastidores, entre lá no nosso Instagram, Programa Universo Mais, e fique ligado. Gostaria demais de agradecer a Casa Garcia por nos conceder esse espaço muito lindo e nos vemos semana que vem. Um beijo e até lá! Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inovamac, movidos pela inovação.